Diariamente, vivemos inúmeros casos trágicos, e alguns envolvem até crianças, ocorrendo em todo o mundo. E diante de tais acontecimentos, vivenciam muitas pessoas o desalento e a perplexidade, até mesmo questionando onde se encontra Deus nesses momentos de dúvida e de desesperança. A doutrina espírita enfatiza que Deus não nos julga e nem nos castiga. Em realidade, não existe o acaso. As tragédias levando às desencarnações coletivas não são casuais. Na questão 258 de O Livro dos Espíritos, pergunta Allan Kardec aos espíritos: antes de reencarnar, o espírito tem consciência ou previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? A resposta dos espíritos é: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisto consiste o seu livre-arbítrio. A desencarnação, o momento certo do falecimento, é realmente predeterminado, assim como está documentado no Livro dos Espíritos, na questão 853, dizendo que o instante da morte é fatal, no verdadeiro sentido da questão. Frisa que, quando é chegado o momento do nosso retorno para a dimensão espiritual, nada nos livra. E também relata que já sabemos o gênero de morte pelo qual partiremos daqui, pois isso não foi revelado quando fizemos a escolha desta ou daquela existência. Importante igualmente o comentário de Allan Kardec na questão 738, dizendo que, venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer, desde que haja soado a hora da partida. Na questão 859, os espíritos dizem ao codificador que a fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que devemos aparecer e desaparecer deste mundo. Na questão 872, Kardec enfatiza: no que concerne à morte, é que o homem se acha submetido a isso. Em absoluto, é inevitável a lei da fatalidade. Por isso que não se pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem o gênero da morte que haja de cortar a este fio. O que acontece com as crianças quando morrem? Cadê o seu livre-arbítrio? Como vivem no mundo espiritual? Voltam a ter um corpo adulto ou permanecem como crianças no mundo espiritual? As crianças que desencarnam são espíritos mais adiantados, de acordo com as instruções de O Livro dos Espíritos. É também consoante o ensino dos mentores espirituais. O espírito da criança não é infantil, e sim reencarnação de espírito que teve outras existências na Terra ou em outros mundos equivalentes. Na questão 199 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? O espírito responde: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que o animava o complemento da existência anteriormente interrompida, antes do momento que deveria terminar. A sua morte, não é raro, constitui provação ou expiação para os pais. Portanto, o acaso não tem participação nas determinações divinas. O Pai nos ama incondicionalmente e nos proporciona a oportunidade de redenção espiritual, dando-nos a chance bendita de resgatarmos as infrações do passado, contrárias às suas leis, de várias formas, inclusive coletivamente. As expiações coletivas, segundo o Livro dos Espíritos, oferecem o ansejo de progredirmos mais depressa no rumo evolutivo, realizando-se em alguns anos, o que necessitaria de muitos séculos. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Nem pode atingir todas as faltas, prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forças inevitáveis, consequências mais ou menos deploráveis. O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, Allan Kardec.